Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje que está em Tiago, no capítulo 4. Eu vou ler apenas do verso 2 a 3. Boa noite, Sheila, Priscila, sejam bem-vindas. Diz assim a palavra do Senhor em Tiago 4, verso 2 a 3. Vocês querem muitas coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem as coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Para quem entrou agora, eu estou lendo Tiago, no capítulo 4, verso 2 e 3, onde Tiago vem nos trazendo uma palavra de exortação, traz aqui os motivos pelo qual nós não estamos sendo ouvidos, por que que nós não estamos tendo algumas das nossas orações respondidas. E eu grifei assim em vermelho aqui na minha página, na minha Bíblia online, ardentemente e não pedem a Deus e próprios prazeres. Eu grifei essas três palavras, foi o que ressaltou quando eu estava lendo essa passagem. Porque existem coisas que podem estar engolindo, sabe aquela máquina que a gente vê nos escritórios? Talvez a Valéria, que trabalha em escritório, até tem aquelas máquinas que comem papel. Muitas das vezes as nossas orações podem estar passando, parece estar passando por essas máquinas assim, sendo cortada ali naquele papel, naquela máquina de escritório, sendo todo picado. E a gente começa a questionar o Senhor por que que não está respondendo. Mas esse texto, ele é muito abrangente e eu então quero compartilhar com vocês apenas três coisas que ressaltaram para mim durante a leitura desse texto. E o primeiro ponto que me ressaltou aqui foi que uma dessas coisas que destrói a nossa oração, impede ela de chegar até Deus muitas das vezes, a gente não consegue ter uma resposta como a gente esperava, é a falta de objetivo. Porque, além da falta de oração, que a gente já é falho com essa, né? A gente não ora o tanto, a gente sabe que a gente não ora o tanto que nós deveríamos buscar. Além da falta de oração, eu posso estar orando e não pedindo. Você já percebeu que muitas das vezes nós oramos assim, não, hoje eu só vou agradecer. Eu só vou agradecer, eu só tenho que agradecer ao Senhor. O Senhor já sabe tudo o que eu preciso. Essa é uma oração sem pedir. Ela é uma oração de gratidão. Mas o que que eu quero que a gente entenda nessa noite? Que muitas orações, muitas respostas, nós precisamos mencionar, nós precisamos expressar. Muita coisa o Senhor quer ver o que realmente está dentro do nosso coração. Essas coisas precisam ser faladas com a nossa própria boca. Então ele fala que vocês não pedem, por isso não recebem. Por quê? Porque para cada objetivo que eu e você aplicamos, temos na nossa vida, ele deve ser acompanhado de uma ação. Então, todo objetivo requer de mim uma ação. Quando eu quero comprar algo, eu trabalho para comprar aquele algo, não é? Eu faço as contas, eu às vezes acordo mais cedo para fazer o meu café e não ter que passar lá no Uau para não gastar, para economizar, porque eu quero aquela roupa, ou eu quero aquele móvel, igual eu que estou querendo uma mesa nova. Então você começa a traçar objetivos. Ah, se eu economizar o lanchinho que eu como lá no Uau, talvez eu vou juntando e consigo comprar. Então, eu procuro vários sites, né, para mim tentar achar um preço melhor. Por quê? Porque eu tenho um objetivo de adquirir algo rápido, bom, bonito e barato. Não é assim que a gente fala, mulherada? Mas
tem os pedidos que requer uma oração e muitas das vezes a gente faz é, igual o objetivo de ser fitness. Eu tenho feito isso com o meu objetivo de ser fitness, né? Eu compro uma esteira, agora eu tenho uma bicicleta e aí eu pego o pedido de oração, que a gente geralmente pega a toalha e a gente pendura ali. A gente pendura naquela esteira e ali eu vou acumulando tudo, né? Acumulando. Às vezes eu vou acumulando os meus pedidos de oração e eu nunca priorizo de verdade aquele tempo onde eu poderia talvez estar anotando no caderninho, estar relembrando o Senhor todos os dias. Falar assim, olha, Senhor, é isso aqui, é essa pessoa que eu quero que o Senhor alcança para o Senhor. Ou é essa casa que eu quero ter daqui 2 anos, daqui 5 anos. É esse trabalho, é essa mulher que eu quero ser. É aqui que eu quero os meus filhos, o meu marido. Tem algumas clínicas de mulheres ou até terapeutas, quando você vai fazer uma terapia, que eles colocam para você, desenhe no quadro tudo que você quer ter no futuro, tudo que você quer ter daqui 10 anos. Para quê? Para você começar a ter um objetivo maior. Sempre que você olhar para aquele quadro, você vai lembrar dos seus objetivos e você vai lutar por ele, você vai relembrar deles, né? E nós precisamos fazer isso com alguns pedidos. Eu não sei qual o que você tem colocado aos pés do Senhor, que talvez você não tenha tido a resposta. Então, o que que o Senhor está querendo que a gente faça nessa noite? Que a gente seja mais intencional, mais objetivo. O Senhor está falando nessa noite. Porque se a gente não tiver um objetivo claro, a gente não souber exatamente o que a gente quer, nós às vezes estamos indeciso e Deus ainda não nos deu ou não nos deu uma resposta e não nos alcançou da forma que a gente esperava, porque nem nós mesmos sabemos direito o que nós queremos. Então a gente começa a colocar essa responsabilidade sobre Deus e querer que Ele tome decisões por nós. Ah, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas, mas o Senhor, Ele deseja que eu e você tenhamos uma vida com direção. A gente tem um equilíbrio, não só do corpo físico, né, da alimentação, mas também da mente, do corpo, da alma e do espírito. E quando nós começamos a ter os nossos princípios e objetivos claros, a gente consegue ter mais facilidade de encontrar esse objetivo e de ter as nossas respostas de oração como nós desejamos. Então, Deus espera até que a gente tome uma decisão clara daquilo que a gente quer. Não sei se esse é o seu caso, talvez você não tá assim hoje, mas talvez vai servir de bagagem para você daqui um tempo, mais para frente, quando você precisar tomar algumas decisões, você vai pensar: a primeira coisa que eu preciso é ter objetivo, é saber o que eu quero e apresentar diante do Senhor. Que o Senhor nos dê discernimento de saber quais são as orações, quais são os pedidos que eu devo simplesmente entregar nas mãos dele ou aqueles que eu preciso estar constantemente pedindo, né? Igual uma criança quando quer bala, ela se promete, aí ela pede, ela nunca esquece. Às vezes nós precisamos realmente ser persistente naquilo que a gente deseja. E a segunda coisa que pode talvez estar destruindo as nossas orações, impedindo com que elas cheguem até ao Senhor, é o objetivo errado. Às vezes nós achamos que nós temos o objetivo certo, nós queremos a coisa certa, mas nós precisamos ter certeza que isso não está sendo só da nossa carne, que isso está alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Porque quando eu peço, ainda assim, peço com o objetivo errado, eu peço com o objetivo egoísta, ou com o objetivo unicamente de beneficiar a mim, ou muitas das vezes o nosso objetivo, ele é até vingativo, ele é não só para nós, mas ele é para provar para alguém alguma coisa, né? Você já ouviu alguém falar? Tem até algumas canções que fala sobre isso, né? Meus inimigos vão ver, né? As pessoas até usam aquela parte, prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos, né?
E fica aquele pedido, aquela coisa objetiva, mas uma coisa egoísta, uma coisa que não tá ali realmente sendo algo puro do nosso coração. O Senhor, ele não tem um interesse em massagear o nosso ego. O Senhor, ele não tem um interesse total de satisfazer os nossos próprios desejos quando os nossos desejos não estão alinhados com a vontade dele. Então, isso é preciso analisar para que os nossos desejos não venha ser apenas esse papelzinho que vai passar naquela maquininha e ser rasgado. Por quê? Porque não tem valor, porque está com o objetivo no lugar errado. E a terceira coisa que pode estar destruindo ou que destrói, impede as nossas orações de chegar ao teu Senhor, é o pecado não confessado. E isso aqui é algo bem sério, esse ponto, e eu quero ler mais duas passagens com vocês, porque o pecado não confessado, ele pode ter as nossas orações impedida diante do Senhor. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, que nós dependemos do perdão de Jesus todos os dias. A gente não pode chegar a um ponto em que eu acho que eu sou santa demais, que eu sou boa demais, ou que eu estou indo na igreja, eu estou fazendo devocional, então eu estou ok. E aí eu e você começamos muitas vezes a olhar para o nosso irmão que tem uma falha, que tem uma coisa onde ele cai, e a gente começa a olhar para ele com um olhar de julgamento, porque o pecado já está aí, a partir do momento em que eu começo a achar que eu sou boa demais. Então, Isaías no capítulo 59, verso 1. Vou ler o verso 1 e o verso 2 com mais calma. Eu vou desacelerar um pouquinho, vou falar um pouquinho mais devagar, que eu falo muito rápido. Vocês podem me parar a qualquer momento. Sei que a gente está gravando, mas vocês podem falar alguma coisa se vocês quiserem. Diz assim, Isaías 59, 1 e 2. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que ele é surdo e não pode ouvir? Pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Às vezes a gente olha para, são suas maldades. A gente, pastora, mas eu não sou uma pessoa mal, sou uma pessoa boa. Eu não falo mal de ninguém, não prejudico ninguém, não roubo ninguém. Mas muitas das vezes a maldade está na forma até que a gente olha, né? Por causa que a pessoa, ela não te agrada um pouquinho, você já despreza, você já trata a pessoa de uma forma diferente, porque você acha que ela não é para estar no seu nível ou nas suas amizades. It's ok a gente escolher amizades, mas a gente precisa eh, mesmo escolhendo os nossos ciclos de amizade, nós precisamos ter pelo menos uma consideração pelas pessoas, porque o Senhor ama todos igualmente. A salvação ela foi oferecida para todas nós, não tem separação. Então, aí é preciso sim analisar o nosso coração, analisar os nossos pensamentos, é onde a gente mais peca. É onde a gente mais peca, é nos nossos pensamentos, começa no nosso pensamento. Então, a gente precisa estar sempre lutando aqui, ó. A nossa luta principal é com a nossa própria mente. A gente precisa rebater logo os nossos pensamentos negativos para que aquilo não se torne um pecado dentro de nós. Nós somos seres humanos, né? Muitas das vezes começam a surgir pensamentos que, se você deixar, vai sim se tornar um julgamento, ou uma ira, ou uma indignação. Deus, ele não fala com o coração indignado. A gente precisa se acalmar, a gente precisa se abrandar para que o Senhor possa estar ouvindo as nossas orações.
E aí, lá em Tiago, ainda em Tiago, que foi o primeiro livro que eu li Tiago 4, agora só vai para Tiago 5, no verso 16 e 18, o último que eu vou ler hoje. Ah, pastora, é só um devocional, mas você já leu 3 livros já. Vou ler só essa passagem, porque ela não precisaria nem de eu falar mais nada quando eu terminar de ler isso daqui, após ler. Isaías 59 diz assim, Tiago, capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros. Olha que interessante. Eu acho muito interessante que não é só confessar os pecados e orar. Então, existe aqui 3 formas de oração, ou 4. Existe a primeira que eu citei, que é aquela oração que a gente ora, mas sem pedir nada, que é aquela oração de gratidão. Hoje eu só quero agradecer, né? Depois você tem aquela oração em que você ora e entrega nas mãos do Senhor. Depois tem aquelas coisas que você só conquista sendo persistente em oração, anotando no caderninho, tendo o seu quarto Nem de parte guerra, ouvido como esse diz o fone. filme, né? Não, eu só não. Michele, o seu microfone está aberto e eu não estou conseguindo mutar. E tem também, olha aqui para você ver, aquelas orações que vai ser feita um pelos outros. Uau! Então tem oração, Sheila, que eu preciso que você ore por mim. Tem coisa que o Senhor vai usar a sua oração para me ajudar, para mim alcançar. Eu achei isso aqui maravilhoso, porque parece que quando você vai lendo, parece que tem coisa que você nunca prestou atenção. Vocês já prestaram atenção nisso? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros. Sabe, tem momento que a gente não tá conseguindo sozinho e a gente precisa de quem? A gente precisa de uma irmã de oração que vai chegar e vai perguntar: você tá bem? Aí você fala: eu tô bem, não, você tá bem mesmo, né? E Deus vai te dar discernimento de você ou falar uma palavra ou pedir para orar. E essa aqui, para mim, é uma das orações mais difíceis. Porque nós temos um pouco de receio de como a pessoa vai receber. Quando a gente sente algo assim, a gente fica, será que foi Deus? A batalha na mente, como eu falei, a batalha já começa aqui. Até nessas horas, a gente já tem uma batalha na mente. Será que é Deus que está falando comigo? Será que se eu chegar para essa irmã, estou percebendo que ela está triste, que ela parece que não está bem hoje? Se eu chegar para ela e perguntar e eu não for bem receptivo, né? Mas olha, tem coisas que a sua oração vai fazer diferença. Então, quando você tiver esses sentimentos, vá. Vá preparado para receber um não, mas vá, porque você pode até levar um não, ou talvez a pessoa não aceitar a sua oração, mas você fez a sua parte. E se era a vontade de Deus, você não vai ficar devendo isso para Deus. E como que pode não ser a vontade de Deus de você apoiar alguém, orar por alguém? Então, eu acho que está mais ligado a outra pessoa quando ela não recebe essa oração. Eu acho que você vai fazer a sua parte e você ainda vai receber a sua recompensa por você ter sido obediente ao Senhor. Então, a gente vê aqui mais uma forma, mais um modelo de oração que é necessário orar umas pelas as outras, né? Não perdendo o foco do nosso terceiro ponto de do que é que destrói as nossas orações, que é o pecado. É, confessar os nossos pecados. Continuando o versículo, ele diz assim: a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós, como eu e você. Ele não era melhor. Ele orou com fervor. Ou seja, ele orou com fé para que não chovesse e durante 3 anos. E
meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Nós podemos destravar muitas portas no mundo espiritual através de objetivos claros, de posicionamento, de persistência e de confissão de pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Ah, pastora, mas eu não quero abrir isso para ninguém. O confessar o pecado aqui não é você sair falando para o pastor ou para o seu melhor amigo, não. É você reconhecer diante do Senhor que você, eu, nós precisamos melhorar. Nós falhamos, nós erramos, nós deixamos um sentimento entrar e ir fundo no nosso coração até se tornar um pecado. Eu não sei a forma que você enfrenta, o que que você enfrenta, se você talvez está em um pecado ou se você está com o objetivo no lugar errado, ou você talvez está indeciso e não sabe colocar diante do Senhor o objetivo claro. Mas de uma coisa eu sei, o Senhor tem chamado a nossa igreja para um tempo de oração, um tempo de oração com fervor, como nessa época aqui, que foi parado a chuva, através da oração de um homem que tinha fé. E ele também orou e fez chover para a terra frutificar. Eu creio que Deus está querendo isso de nós mulheres, da nossa igreja nesse tempo. Então a gente vai precisar o quê? Começar a traçar melhor os nossos objetivos, começar a alinhar os nossos objetivos com a palavra do Senhor e também analisar o nosso coração para que dentro dele não esteja escondido nenhum pecado, para que isso não venha a ser um impedimento para as nossas respostas de oração, para os nossos milagres. Nós temos recebido mensagens sobre milagres esses dias. Então, essa mensagem de hoje aqui é super importante para que nós possamos viver esses milagres durante esse tempo e durante todo o tempo da nossa vida. Isso aqui é algo para a vida toda, não é algo só para hoje, só para esse momento. Então, vai ter situações que a gente vai estar nela, igual, por exemplo, vou usar um exemplo perto de nós, a tia Cris está passando por uma fase difícil, que a gente gostaria que simplesmente a Clarinha não tivesse que passar por nenhuma cirurgia. Aí eu creio que esse é o momento de você falar assim: Senhor, está nas tuas mãos, porque o Senhor tem um propósito a cumprir. E nós, como igreja, estamos orando, estamos acreditando, estamos confiando. É tempo da gente viver milagres. Mas quando nós oramos pela Clarinha, nós oramos com o objetivo claro: Senhor, que o coração da Clarinha seja ali tocado pelos médicos, que essa cirurgia venha a ser feita por pessoas, mas também pelo teu Espírito Santo. É algo muito, muito grande, muito sério para a gente colocar diante do Senhor, como igreja. É como um conjunto, porque a tia Cris não poderia estar passando por isso sozinha. É um momento em que ela não tem palavras mais diante do Senhor. Eu estava conversando com ela ontem, ela não tem para onde ir, a não ser para os pés do Senhor, a não ser confiar no Senhor, né? Mas nós não precisamos eh, e esperar chegar a um tempo assim, de tanta luta, de tanta dor, de tanto sofrimento, para que nós possamos já acumular as nossas orações como se fosse, sabe,
uma bagagem. Quando você vai viajar, você quer ter ali as suas melhores roupas, você quer ter as coisas principal, você quer ter sua escova de dente, você quer ter tudo que você precisa para a sua viagem. Assim tem que ser as nossas orações diariamente. Ela precisa ser aquela bagagem que nós vamos, carregar para a vida e nós vamos ter o suficiente para a gente usar naquela viagem, e muitas das vezes nós temos até para emprestar para alguém que esqueceu alguma coisa. Já aconteceu isso com você numa viagem com uma amiga, que você levou muita roupa, ela levou pouco e ainda usou roupa sua? Estou fazendo uma comparação bem prática aqui, para a gente poder guardar bem isso no nosso coração. Então, é tempo de orar, mulheres. Vamos tentar, vamos, buscar isso com mais fervor, vamos priorizar esse tempo de oração, vamos estar determinando melhor os nossos objetivos. Vamos começar nos objetivos pequenos. Olha, o meu objetivo é pelo menos uma vez na semana orar com os meus filhos. Senhor, me dê força para poder fazer isso, porque às vezes eu esqueço. Procure fazer coisas que vai te lembrar, bota o despertador, vamos fazer alguma coisa. Vamos nos reunir nesse Zoom, vamos nos reunir amanhã, vamos orar juntas, vamos buscar, porque eu creio que o Senhor está querendo levantar uma igreja mais forte nesse tempo que nós estamos vivendo, uma igreja que vai ver milagres acontecer pelo nome de Jesus, que é poderoso. Eu creio e eu quero que essa palavra trago para você também um pouquinho dessa fé que ela trouxe para mim, através, do rio de água viva que é a palavra do Senhor. Amém? Eu quero orar com vocês antes da gente finalizar a gravação, para que você seja abençoado nessa noite e depois nós vamos conversar um pouquinho. Nós temos ainda 9 minutinhos, tá bom? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse tempo, eu te agradeço por essa palavra. Eu te peço que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a ter objetivos claros, a administrar a nossa mente, a colocar tudo no lugar, Senhor Jesus, e colocar diante do Senhor objetivos que vão estar alinhados com a tua palavra, com o propósito de Deus para nós, Pai. E assim, Pai, eu te coloco a vida de cada irmã, da Valéria, da Lauane, da Sheila, Senhor Jesus, da Juliana, da Jeane, da Michele, Paizinho amado, Ana Priscila, a Jamile, toda mulher que está me ouvindo nessa noite, eu te peço que o teu Espírito Santo possa também se revelar a elas, mostrar para elas, Pai, onde que elas precisam melhorar. Existe em nós, Pai, algum pecado que está escondido, algum sentimento que nós não estamos conseguindo administrar e está se tornando um pecado que não agrada a Ti, que tem impedido as nossas orações. Tira do nosso coração, Pai, todo sentimento de indignação, toda falta de perdão, tudo aquilo que nos prende, Senhor Jesus, de alguma forma, que o Senhor possa mostrar, porque nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos que o Senhor ouça os nossos pedidos de oração, nós queremos ver os seus milagres acontecer na nossa vida, nós queremos ser testemunhas da tua bondade sobre as nossas vidas, Pai, mas até para isso, nós precisamos entender que nós precisamos de ti, que nós dependemos de Ti, da Tua misericórdia, Pai. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados nessa hora. Nós confessamos, Pai, que nós somos pecadoras, que nós somos, Senhor Jesus, sim, muitas das vezes, pessoas más, pessoas com pensamentos ruins, Pai. Mas eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor nos perdoe e faça possível chegar até o Senhor as nossas orações e que o Senhor possa nos responder e que nós possamos dar testemunho da tua bondade. Assim eu oro e abençoo cada mulher nessa noite, em nome de Jesus.